Carolina Batista Nunes é uma jovem cientista que tem se destacado não apenas na área da biologia, mas também na luta pela igualdade de gênero. Como trabalho de conclusão de curso, a bióloga desenvolveu uma pesquisa sobre as mudanças ambientais nos rios da Amazônia brasileira e, por esse trabalho, recebeu uma menção honrosa na 4ª edição do Prêmio Carolina Boris Ciência e Mulher. Conversamos com ela sobre sua trajetória na universidade, sobre sua história como mãe do Inácio e sobre os desafios de conciliar maternidade e carreira acadêmica. Eu fui mãe com 17 anos, em 2013. Eu estava finalizando o ensino médio, estava no 3º ano do ensino médio. Não estava nos planos exatamente, acho que não está nos planos de ninguém com 17 anos ser mãe, né? Grávida, terminei o ensino médio, na formatura eu estava lá de toga, com a barriguinha de 6 meses de gestação já aparecendo, assim. E em 2014, em março, o meu filho nasce, o Inácio. Eu tive, assim, o privilégio de poder tirar um tempo para simplesmente exercer a maternidade e ficar em casa com ele. Então eu fiquei 1 ano exercendo a maternidade em tempo integral. Mas depois disso eu comecei a sentir que eu, enfim, queria fazer outras coisas. O desejo renasceu, né, de entrar na universidade. E então me matriculei num cursinho vestibular, isso em 2016. Foi justamente no cursinho que essas questões sobre ser mãe e ser estudante começaram a aparecer para mim. E eu comecei a entender como que se daria esse processo e o quão difícil ele seria, ou, né, como ele seria. A ideia de cursar Ciências Biológicas, ela surge bem cedo, assim, lá no ensino médio. Então, justamente nesse momento tão decisivo, assim, eu tive uma professora muito querida, Letícia, professora de Ciências Biológicas, e foi ali que eu pensei que talvez esse pudesse ser um caminho, assim. Por ser uma ótima professora, mas não só, porque quando eu descobri a gravidez lá no ensino médio, assim, umas 2 semanas depois, ela descobriu que estava grávida também. E isso, de alguma forma, a gente, enfim, trocando experiências, e a gente se aproximou muito, não só para me ajudar a escolher o curso e pensar que isso era algo que eu queria para mim, mas também de eu ter essa referência naquele momento onde eu estava fragilizada, poder conversar sobre isso e poder ver ela sendo professora e sendo bióloga, né? Então, acho que tudo isso se misturou de alguma forma e surgiu aí essa vontade de fazer biologia, né? De ser também bióloga e ser professora também. Em 2017 entro na URGS para fazer licenciatura em Ciências Biológicas. Ali realmente eu senti que todas essas questões que no cursinho foram aflorando, assim, ali elas de fato me pegaram de uma maneira muito forte, assim. A maioria dos colegas ali tinham 17, 18 anos, tinham acabado de sair do ensino médio. Então eu acho que é um outro período de vida, né, que para mim já tinha passado e ainda existe mais a questão da maternidade, que me obrigou a crescer muito rápido, né. Fiquei muito impactada entrando na universidade e tentando me encaixar naquele lugar que muitas vezes eu não sentia que era exatamente receptivo com as demandas específicas que eu tinha, né? Para a minha vivência da universidade foi bem diferente disso, assim. Então era muito chegar, fazer o que eu tinha que fazer e ir para casa o mais rápido possível, porque, né, eu tinha que, enfim, pegar meu filho na creche, tinha outras coisas para fazer. No início das disciplinas, principalmente aqui na FACED, acho que isso é mais comum de acontecer, existe aquela apresentação inicial no início do semestre, né? Tu fala teu nome, teu semestre, teu curso e alguma coisa sobre ti, assim. E para mim, desde o início, sempre foi fundamental dizer: sou Carolina, tenho tantos anos, sou mãe. Eu tô aqui e eu tenho um filho. Meus irmãos, minha mãe, meu pai, os avós do meu filho também, foram, assim, absolutamente fundamentais para que eu primeiro conseguisse entrar na universidade, né? Tive a sorte, o privilégio de ter essa rede de apoio sempre muito presente. Foi isso que fez com que eu conseguisse concluir a graduação, né, no tempo que eu concluí também, que eu entrei em 2017, concluí em 2022. Sem a ajuda deles, tenho plena ciência de que não seria possível. E daí que vem a importância de existir esses espaços, né? Às vezes a gente não tem esse espaço na família, mas, por exemplo, falando de uma maneira mais institucional, que incrível seria se a URGS pudesse ser esse espaço onde a gente, enfim, se sente mais acolhido de alguma forma, né? Existe todo um debate que está voltando agora, inclusive,
sobre reativar a creche da URGS para as mães, estudantes, né, poderem deixar seus filhos, mães e pais também, né, que existem pais também que estudam e que têm filhos, enfim. Antes de ser mãe, a minha percepção sobre a maternidade talvez tivesse uma carga muito negativa atrelada, porque como eu era muito novinha, então eu olhava para isso, para ser mãe, para esse papel, e para crianças de forma geral também, eu acho, de uma maneira muito distante, assim. Era uma realidade que não era minha, então não existia nem muita, não sei, muita empatia com crianças de forma geral. E depois da maternidade, isso é uma revolução pessoal, assim, gigantesca, né? De, enfim, olhar para esse mundo infantil e ver isso com outros olhos, assim, um olho de quase de adoração, assim, do quão interessante é isso, né? Sou da licenciatura, vou ser professora, né? Então eu acho que pessoalmente o fato de eu já ser mãe, certamente isso vai impactar muito positivamente o meu ser professora. É um amadurecimento, assim, que, enfim, eu não sei de que outra forma isso poderia ter acontecido na minha vida, se não através da maternidade. Então, durante a graduação, eu acabei indo muito para o lado da pesquisa também. Acabei tendo que conciliar ser iniciação científica voluntária no laboratório, enfim, trabalhar com a pesquisa ali. E, ao mesmo tempo, ser extensionista. Fui extensionista, acho que em 3 projetos diferentes durante a graduação. Tudo isso conciliando ali com a iniciação científica voluntária que eu fazia, né? A questão da menção honrosa, para mim, foi incrível, né? Tem mulheres brilhantes, foram as pessoas que decidiram quem seriam as vencedoras, quem seriam as menções honrosas. Então, ter o meu trabalho lido por essas mulheres, no meio de mais de 400 outros trabalhos do país inteiro, e elas, né, de alguma forma, enxergarem algo, né, de valor ali, que merecia a menção honrosa, para mim foi incrível. Eu sempre falo que dentro da biologia, assim, eu fui para a área mais humana possível, né? É da ecologia humana que eu venho, que eu faço os meus trabalhos, né? O Laboratório de Ecologia Humana e de Peixes. Consegui ali me esgueirar num caminho que é o mais humano possível dentro da biologia, né? Que é justamente trabalhar com os pescadores e o conhecimento desses pescadores, né? O conhecimento tradicional que eles carregam a respeito do ambiente em que eles vivem, né? Dos rios. Então, falando mais especificamente da minha pesquisa, assim, é um grande privilégio poder trabalhar também com a Amazônia e com os rios amazônicos, né? Ainda mais depois desses 4 anos terríveis que a gente teve, onde todos os biomas do Brasil, na verdade, sofreram muito durante esse tempo, né? Às vezes olhar para toda essa trajetória, que eu sei que foi uma trajetória muito incrível, a minha trajetória na universidade, de passar por todas as coisas e conseguir concluir a graduação, né? Eu reconheço que, enfim, é algo admirável. Para mim é um pouco difícil ainda olhar para essas conquistas todas e pensar que é mérito meu, né? Eu recebi a menção honrosa porque, enfim, meu trabalho estava bom o suficiente para isso, né? Lugar de mulher, para mim, eu acho que não sei, onde a gente possa viver de acordo com os nossos desejos e ser fiel aos nossos desejos e, enfim, sejam eles quais forem, seja a maternidade, seja a universidade, seja a pesquisa, seja todas essas coisas ao mesmo tempo, da maneira mais, enfim, sincera que a gente puder.